invenção. Então, tá. Vamos conversar agora com o médico Eno Dias Castro Filho, médico de família e comunidade. Boa noite, doutor Eno, tudo bem? Boa noite, Flávio Valente, meu amigo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Aliança. Doutor Eno, gostaria assim de entender um pouquinho melhor esses grupos de trabalho onde o tema principal é espiritualidade e saúde. Como se dá então assim na prática com os pacientes, também com os demais colegas de profissão, digamos assim, uma humanização, quem sabe a maior ainda nesta relação de médico-paciente. O que é e os benefícios que tem trazido nos atendimentos. Flávio, esses grupos de trabalho que tu mencionaste, deixa eu especificar que na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, nós criamos no início dessa década esse GT. Por que a gente criou um GT sobre espiritualidade e saúde na Sociedade de Medicina de Família e Comunidade? É porque essa especialidade médica enxerga a pessoa como um todo. A gente não pode pensar que está diante de um estômago, ou diante de um olho, ou diante de um pé esquerdo, né? Essa fragmentação do cuidado médico não consegue satisfazer as necessidades das pessoas. Então a gente enxerga a pessoa como um todo, acompanha ela ao longo da vida, nas suas múltiplas dimensões. Então, justamente uma das dimensões intrínsecas da pessoa humana é a espiritualidade. A nossa especialidade reconhece isso, assim como a própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso, que a espiritualidade é constitutiva da pessoa, assim como é o corpo, assim como é a parte psicológica, assim como são as relações da pessoa com o ambiente, com o mundo do trabalho, com o mundo social, assim é a sua espiritualidade. Não existe a pessoa sem a sua espiritualidade. Então, quando um médico de família e comunidade atende uma pessoa, ele está ali enxergando ela em toda essa complexidade, em todas essas dimensões. E ele é treinado para abrir espaço na própria consulta, quando é o caso, para que a pessoa expresse como ela integra aquela situação de saúde, de doença, de sofrimento que ela está vivendo com as suas crenças, com o modo que ela enxerga a sua conexão com o transcendente, com o sagrado. Não necessariamente ela vai chamar esse transcendente e esse sagrado assim como eu ou tu chamamos. As pessoas são diferentes. Não necessariamente ela vai chamar de pai, não necessariamente ela vai chamar de Deus, muitas vezes não vai chamar de Santíssima Trindade. Não importa, ela não deixa de ter a dimensão da espiritualidade por entender a sua própria espiritualidade de modo diferente que eu ou tu entendemos, ou os nossos ouvintes. Então, ali, naquele momento em que ela é uma pessoa com algum sofrimento, com alguma preocupação, ela tem que ser acolhida em todas as suas dimensões e precisa ter espaço, inclusive, para dizer como ela enxerga isso face às suas crenças, o sofrimento que ela está vivendo face às suas crenças. Se ela tem câncer, por exemplo, será que ela pensa que é uma punição divina? Se ela tem um conflito com um filho, né? Será que ela percebe como isso afeta o seu próprio propósito de vida, o seu estar no mundo, o seu destino eterno? Se ela percebe, será que ela quer falar sobre isso? Será que ela tem alguma inculcação sobre isso? Ou, ao contrário, se ela está diante de uma situação muito difícil de saúde, será que o médico pode ajudá-la a mobilizar os seus recursos da sua espiritualidade, as suas crenças, para fortalecê-la diante daquele desafio extremo que ela pode estar vivendo? Ou algo mais simples, para ajudá-la na motivação de dar um passo positivo, por exemplo, parar de fumar, ou tantas outras situações que vêm no dia a dia do consultório, do ambulatório, né? Então é isso, a gente tem que enxergar a pessoa como um todo e ajudá-la a que as suas crenças sejam um fator positivo para a sua saúde e não algo que as arraste para baixo e piore a sua harmonia, né, interna e, portanto,
acabaria trazendo, inclusive, mais problemas de saúde, até orgânicos. Doutor Eno, como harmonizar assim esse momento, esta consulta que enxerga esse paciente na sua integralidade, mas também tem uma queixa pontual ali, algo precisa ser tratado com objetividade. Sendo médico de família e comunidade, a gente entende que no SUS sempre há muitos pacientes a serem atendidos, né? Como harmonizar essa situação, este cenário todo, tentando culminar, claro, que o paciente, além de sair contente, mas que ele saia com uma resolução diante do problema que ali ele trouxe. Ótima questão. Na realidade, no treinamento que a gente, na nossa especialidade, recebe para lidar com essa situação, é apontado, inclusive, quando não se deve usar uma parte do tempo do encontro com o paciente para abordar isso. Não é sempre que se deve. Por exemplo, se o paciente tem uma situação relativamente trivial, ou ao menos não crítica, não grave, e o médico, de repente, pergunta assim: no que você acredita? O cara vai pensar: morri, né? Tem alguma coisa no meu exame que o médico não está me dizendo, e ele já está abordando aí os meus finalmente. Então, realmente não é sempre que se deve abordar, a gente deve abrir espaço. É que tem muitas coisas que um médico deve fazer e que, seja nos planos privados de saúde, seja no SUS, às vezes não acontece. Por exemplo, o médico sempre deve perguntar para a pessoa: o que tu entendeste disso que nós estamos combinando aqui? Se a pessoa não tem esse espaço para ela dizer o que ela entendeu, é muito provável que ela não vai seguir a conduta. O médico vai ter escrito lá uma receita, mesmo que seja legível, ela não vai cumprir aquilo que está ali, porque ela não entendeu, ela teve outra compreensão, enfim. Então, o médico tem que desenvolver habilidades de comunicação. Isso inclui como perguntar, quando não perguntar, como abrir espaço, qual a linguagem corporal adequada para fazer essas perguntas, para abrir esse espaço, que tipo de vínculo empático é necessário acompanhar para que se possa abrir espaço para isso, sem que a pessoa até se assuste. Ao contrário, de modo que ela se sinta, como é o que acontece de fato, aliviada por estar sendo entendida como ela é, e não como se ela fosse só um pedaço de um corpo que está com algum problema. E me diz uma coisa, doutor Eno, esse entendimento na área de família e comunidade, na área do SUS, pode haver uma migração até mesmo desse tipo de tratamento, migrando também para as outras áreas da medicina, dos planos de saúde, do atendimento, inclusive do médico privado, né, que tem uma consulta, né, num ambiente privado que custa dinheiro, custa mais, mas muitas vezes o médico não tem esse entendimento de tratar a pessoa no sentido amplo, né? Trata sempre mais a doença como um foco único, ou seja, esse entendimento da saúde, há um direcionamento para que essa integralidade seja vista como um todo na saúde em geral? Então, Flávio, na real, a gente teve durante alguns anos, talvez uma década ou algo em torno disso, uma presença muito forte, quase que exclusiva, dos médicos de família e comunidade no Sistema Único de Saúde, no SUS. Mas hoje é muito crescente que os planos privados de saúde estão contratando os médicos de família e comunidade, e logo, logo, cada pessoa, quer ela prefira consultar no Sistema Único de Saúde, quer ela tenha o direito, por algum contrato ou de alguma outra forma, de consultar num plano privado, logo, logo ela vai poder também encontrar um médico de família e comunidade lá. A questão é: quanto tempo será que nós vamos levar ainda no Brasil para chegar no nível que alguns países, como a Inglaterra, estão, ou outros países, em que a medicina de família é a base do sistema de saúde e todo mundo sabe que deveria ter um médico de família e comunidade? Não sei quanto tempo vai levar, porque nós temos uma pressão muito forte em toda a mídia, em torno de procedimentos e exames ultra complexos e especializados que, na verdade, raramente a pessoa de fato precisa na vida dela. Então, enquanto a pessoa continuar pensando: não, eu sempre preciso do último tipo de exame, ela provavelmente vai continuar procurando um especialista focal, aquele que não enxerga ela, enxerga o seu órgão.
mas quando ela perceber que ela precisa construir esse cabedal de saúde ao longo de toda a sua vida, para também chegar numa idade um pouco mais avançada e estar com a saúde boa, poder usufruir e tal, enquanto ela não perceber isso, ela vai continuar indo atrás do foco, do pedaço, do cuidado fragmentado. Embora, como eu disse, já se dispõe bastante nomes de medicina de família e comunidade nos planos privados de saúde. Doutor Eno, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por essas explicações sobre o que é ser um médico de família e comunidade. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, Flávio. Um abraço para ti e para todos os nossos ouvintes. Uma boa noite. Uma boa noite. Este é o médico de família e comunidade, Eno Dias de Castro Filho. Isso aí, meu amigo.